capelão do colégio falou, professora, eles estão em crise de abstinência. O recreio passou a ser um momento de ansiedade. Tá gravando? Oi, gente, tudo bem? É isso aqui, né? O assunto é esse hoje. Bem-vindo ao nosso podcast Inverso, porque a gente sempre já começa direto, a produção nem sabia que a gente ia fazer isso, mas isso aqui às vezes nos ajuda a entender a vida e às vezes nos distrair da vida. Hoje o assunto eu vou direto, tô aqui com gente que vai falar sobre a grande bênção, desafios e às vezes maldições das telas, celulares, smartphones, um mundo que não para, a gente só recebe informação, desliza telas naquele furor, 50 telinhas de videozinho de 15 segundos num momento onde a garotada fica 5 horas por dia navegando. Isso é legal? Não é? É bênção? Vamos jogar celular fora? Não, vamos amadurecer, vamos educar. Olha o que nós vamos ter por aqui hoje para você entender a bênção do podcast. Bom, Inverso já sabe que no mundo de ponta cabeça a gente pensa de um jeito invertido para alinhar as coisas na direção do céu. Somos minoria na maioria? Somos. Estamos navegando contra a correnteza? Sem dúvida. Quando a gente tem a Bíblia aberta, a gente não tem preocupação em falar aquilo que a gente acredita. Mas você já sabe que aqui é um programa que tem abençoado tantas pessoas com assuntos factuais, relevantes, muitas vezes polêmicos, mas a Bíblia sempre tem razão. Então, já compartilha, já dá o like, já aproveita, porque olha a bênção das redes sociais e do mundo digital fazer um conteúdo como esse chegar pra você. Então, primeira coisa, não é problema, pode virar um problema se a gente não souber lidar com esse problema. Vem com a gente, porque o programa de hoje é muito importante, envolve a nossa área. Já estive com meus colegas em outros momentos como podcast, mas hoje o privilégio meu é que eu sou aqui o entrevistador, sou mediador, então eu quero ouvir e vai ser bom demais ter esses irmãos e esta super jovem com a gente, que eu já começo apresentando você. Laura, Lalinha, Lalá, ai gente, você cresceu. A gente tem aqui um pouquinho da tua história, dos teus hobbies, dos teus gostos, mas Lalá. Bem-vinda, fala o teu nome, vai ser difícil aqui a gente deixar de ser aquele tiozão, porque a gente viu você crescendo, mas você veio para representar o público principal do nosso podcast hoje. Tudo bem? Tudo bem, é muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Laura, moro aqui em Arthur, tenho 14 anos e moro aqui há 11 anos. Eu gosto muito, assim, de mexer no celular, mas eu sei que faz muito mal, mas meus pais até tentam fazer várias coisas pra poder tirar meu celular. Por exemplo, eu não paro quieta em casa, então eu vou pra academia, eu faço muitas coisas, mas é muito bom estar aqui. Claro que é. O que você gosta de fazer, Laninha, além de olhar celular? Eu gosto muito de cantar, eu participo do coral Canção Jovem, e eu gosto também muito de sair com meus amigos, eu tenho muitos amigos. Gosto também de ir pra escola pra ver meus amigos, né, porque eu moro aqui em Arthur, mas eu estudo no NASP, então é uma realidade muito diferente, né, cidades meio distantes, mas praticamente é isso. E já abrindo o coração, naqueles dias que você sabe que tá errado e talvez merecia ter segurado um pouquinho, qual já foi o máximo que você ficou, às vezes, olhando o celular para uma tela, para um iPad, para uma TV, para um seriado, voltou pro celular e ainda dormiu com o celular do lado? Olha, de celular, o meu máximo acho que foi 6 horas você já ficou de uso assim, de celular. Você imagina isso, né? Mas de televisão, não faço a mínima ideia. Tá. Você sente que é bom a gente conversar esse assunto, então? A gente não quer incriminar, não queremos intoxicar, não queremos demonizar, mas queremos ajudar. Porque eu acho que você representa a idade também, as amigas da minha filha, essa geração, né? Bacana demais, Laura. Você veio aqui não para levar bronca, mas para fazer a gente entender vocês e falar essa linguagem para os nossos filhos, para as novas gerações. Então você já viu que hoje o podcast promete, tá? Temos aqui 3, não vou dizer mais velhos, né? Mas 3 mais adultos, um pouquinho, experientes, né? Tiozões, mas falando com uma jovem, uma adolescente que representa esse público que é apaixonado pela comunicação, pela tecnologia, pelas telas. Então, se você é adolescente, assista. Se você é pai de adolescente, assista. Se você é nenhum dos dois, assista, porque um dia você vai estar numa dessas situações. Então, por favor, o programa de hoje é bom demais. Doutor, professor, mestre, eu tenho toda aqui uma categoria de biografia, mas Adalto, já estivemos juntos em outros momentos, né? E hoje vai ser muito legal ter vocês. Vocês já têm ido em muitos
muitos lugares, em muitos veículos de comunicação. Vocês têm abençoado não só a igreja, mas a sociedade com a especialização que vocês desenvolveram numa linguagem forte, acadêmica, profunda, super oportuna, didática. E ter vocês aqui hoje é para a gente conversar com uma adolescente e falar o que a gente já conversou em tantos outros momentos, mas agora vocês estão mais à vontade, tá? Porque aqui a gente vai estar mais relaxado, agora a gente já está sem estresse. Fala pra gente um pouquinho de você, me perdoe por não ler sua biografia, mas no podcast Inverso a gente gosta de ouvir o convidado. Maravilha, nem precisa de biografia mais, Vamos né, lá. pastor? Bom, eu sou Adalto, sou pedagogo, estou aí terminando minha graduação em psicologia. O ano que vem já serei psicólogo. Olha aí. Sou professor de neurociências no curso de psicologia do UNASP Hortolândia. Estamos aí nessa guerra, porque é uma batalha, pastor. A preocupação, quanto mais a gente lê a respeito, mais a gente se conscientiza, mais a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? E a gente se preocupa com essa moçada que está por aí. Meus filhos já estão adultos, Certo. mas eu fico imaginando, pastor, como seria se eu tivesse uma Lalá, né? 14 anos. Como seria a dificuldade nesse mundo que a gente vive? Então, a coisa é complicada. Sempre vocês estiveram envolvidos com assuntos importantes, psicológicos, claro. Mas esse despertamento para um aprofundamento nessa área de tecnologia, telas, celular, faz quanto tempo mais ou menos você diz, eu preciso me dedicar mais a isso, porque esse é um assunto que mexe com a comunidade, a sociedade não vai voltar para trás, né? Vai sempre só avançar, vai sempre só aumentar e piorar, né? Pastor, acho que no meu caso, a questão foi pandemia. Olha, foi lá. Foi na pandemia que a luz amarela acendeu. Falou, tem alguma coisa acontecendo. E eu entrei em contato com o livro do Nicholas Carr, que a gente sempre comenta, Geração Superficial. Achei interessante, li, e aquilo me abriu um horizonte, né, abriu os olhos para uma realidade realmente preocupante. Ali eu comecei a pesquisar sites, internet, e as pesquisas pós-pandemia começaram a fervilhar. Né? Hoje a gente tem muitas informações importantes, e a partir dali foi mergulhando nesse mundo, né, da tecnologia, que, aliás, eu não sou de uma geração que nasceu com a tecnologia, eu tenho dificuldades até hoje, mas mesmo tendo dificuldades, pastor, a gente entende um pouquinho o mundo do adolescente, porque a gente também se apaixona pela tecnologia, né? A gente não consegue usar a mesma destreza que eles usam, a mesma afinidade que eles têm, mas o que a gente consegue progredir nessa área é apaixonante. Então é complicado, até para nós que somos adultos mais velhos, né? Legal. Bem-vindo, vai ser bom conversar. É um prazer. Fica pastor. super à vontade. Laura perguntou, a gente corta, a gente edita. A ideia é que esse programa a gente não corta, não edita se a gente acertou, errou, a gente toca o barco, porque é nessa conversa informal que o Inverso tem alcançado tantos corações, né? E aí, para você que não sabe, eu tô aqui com um casal de irmãos. Isso que é o privilégio, né, Adalto? Vocês dois têm abençoado tantas pessoas, porque se você ouvir falar em briga de irmão, eu não sei se eles brigaram, mas eu nunca vi. E a gente admira muito como Deus prepara os irmãos para depois serem cúmplices da bênção, onde vocês têm juntos se ajudado e ajudado nessa conscientização. Doutora Thalita, tenho também aqui toda a biografia, mas queria que você se apresentasse aqui no Inverso. E quando começou, né, essa parceria dos brothers, falando exatamente um assunto que a Laura e eu, todo mundo precisa acompanhar. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar, apesar de que eu fico tensa, a gente fica preocupada porque, por mais informal que seja, tem câmeras, e do lado de lá de câmeras tem bastante gente. É uma audiência incrível do Inverso, viu, pastor? Parabéns, parabéns. Bom, eu sou Thalita Silva. Atualmente eu trabalho indiretamente com educação, trabalhei 45 anos com educação, 45 anos. Adventista, na rede Adventista, já estou aposentada há 4 anos e atuo na área de produção de materiais didáticos para o Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. Sou membro da Igreja Adventista do UNASP, Hortolândia, sou anciã. Sou irmã do Dr. Adalto, Sim. que de forma humilde talvez não falou que ele é doutor em psicobiologia. Olha, isso é bom que tem irmã, né? Para dar uma reforçada. Pra Eu corrigir, gostei. né? Tá bom. A área que ele atua no UNASP como docente é neurociência. Então, o Adalto também tem a oportunidade de estudar esse tema, mas do ponto de vista
neurológico, né, do funcionamento do cérebro e, mais recentemente, a questão do vício. Então, a Adalto tem aí um viés muito interessante, que é o conhecimento de fato do que acontece no cérebro quando a gente está exposto às telas. E eu me interesso por essa temática como educadora. Eu sou doutora em educação, não pesquisei esse assunto no doutorado, foi outro assunto, mas estudo já tem pelo menos 12 anos nessa temática. A temática da comunicação, tecnologia e... Que bom que vocês estão aqui. Gente, se prepara que hoje você vai ouvir coisas boas e numa linguagem completamente voltada para a gente entender o cenário. Tivemos algumas semanas atrás uma campanha que isso a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem mobilizado o planeta e aqui no Brasil muito forte, que é a campanha Quebrando o Silêncio. Por isso que a gente esteve juntos em muitos momentos, porque nesse ano foi a questão da toxicidade das telas, do exagero das redes sociais, do perigo nocivo, onde um país inteiro também recentemente lembra de uma denúncia que foi feita por um influenciador que parou o país sobre a pedofilia digital. Então você está entendendo que esse assunto é mais do que nunca urgente, relevante e atual, e por isso estamos aqui para conversar. Obrigado por vocês terem vindo, mas Laura, você é a razão da gente aqui estar junto, tá? Fala mesmo, pergunta e pode questionar e pode representar essa geração que você também acompanhou recentemente, né? Então quando você vê que a nova geração ela é seduzida, você é menor de idade, e quando você percebe que, gente, não há piedade, né? Não, o que há é o interesse do mercado. Então, repito, eu trabalho com comunicação, eu sou abençoado por algumas coisas que a gente vê aqui, tento abençoar, mas o equilíbrio, a zona de cuidado para que isso aqui seja uma ferramenta e não o seu dono é muito tênue. E eu já errei também. Então, por isso que a gente tem que conversar hoje aqui, tá, Laura? Traz para nós a nossa caixa, que agora essa caixa vai ter alguma coisa a ver com o tema, que eu também não sei o que está aqui dentro, mas eu quero ouvir vocês. Obrigado, produção. Essa aqui é uma caixa surpresa. A Adalto e Laura, a Thalita já viu, e a gente aqui vai só discutir o que está aqui, tá bom? Então não tem certo e errado, tem respostas do que vem na mente. E eu quero que a Laura seja a primeira. Agora quem mandou ser a mais nova aqui? Vamos lá. Vamos nessa. Tá aqui, ó. O que vem na mente de vocês? Essa produção... Né? Na minha cabeça vem tempo, né? Porque às vezes a gente perde muito tempo vendo celular, sendo que a gente poderia fazer outras coisas, né? Por exemplo, eu poderia estar conversando com meus amigos enquanto eu vejo meu celular. Poderia estar conversando com meus familiares em vez de ficar no celular. Então, eu acho que isso me lembra tempo. Legal. Mas você com 14 anos não acha que tem todo o tempo do mundo? Às vezes eu falo minha desculpinha de sempre, porque eu não tenho tempo pra isso. Eu só? Que coisa, com 14 anos, né, Thalita? Olha, coisa boa. Legal, obrigado, tá, Laura? Vamos lá. Irmãos, não tem ordem aqui, deixo vocês à vontade. O que vem à mente com essa reflexão? Eu acho que o fator tempo é um fator determinante para saber usar com equilíbrio, com sabedoria, né? E só um dado, o senhor comentou de 5 horas, a média brasileira dos adolescentes é 7 horas e 22 minutos, a média das crianças é que é 5 horas, 10 anos por aí é 5 horas. Então o fator tempo é um fator que pode definir doença ou saúde mental, né, na questão do uso da tecnologia. Reflexões. Pastor, quando abriu a caixa, me veio na mente a ideia vida. A nossa vida é isso aí. É um sopro, né? Diz a palavra de Deus. Só que a vida não é feita de 80 anos, 60, 70 anos. A vida é feita do agora, do que eu estou fazendo com a minha vida, a decisão e a escolha que eu estou tomando neste momento. Ela é feita de segundos, de cada momento. E o que você coleciona de comportamentos, decisões, hábitos, é que vai fazer da sua vida, vai fazer com que sua vida tenha valido a pena ou você tenha desperdiçado. Muito bom. Não sei se a produção fez por querer, mas não tinha talvez pela caixa, como vir virado, mas ela já veio terminada, né? Ela já veio gerada. Então só pra gente ver como é rápido, como não dura nada, e é isso, é vida. Ouvi esses dias uma declaração que me marcou e tenho usado até nas minhas mensagens pastorais, né? Se você conversa com alguém de 20 anos, mas a pessoa só vai viver até os 30, ela já está velha. E se você conversa com alguém de 40, que vai viver até os 100 anos,
tá jovem. Não é uma questão de número. Vida é uma questão do quanto você tem. Então você falou exatamente. Você não sabe se tem 80 anos. Você tem o agora. E por isso, gente, eu já quero abrir o assunto. É tela, é celular, é smartphone, é tecnologia. Qual é a grande problemática, né? Qual é o grande desafio da Laura que está sendo construída no seu temperamento, caráter, vida, personalidade, sonhos? E olha, pastor, já passei das 6 horas, eu sei que não está certo, é bom que teus pais educadores te ajudam, mas essa é a representação. Como é que a gente pode mostrar para essa garotada as ameaças dessa bênção que às vezes deixa de ser? Bom, eu acho que o doutor Adalto pode até dar um pouco mais de detalhes, mas primeira coisa é saber que é altamente viciante. Então, o esclarecimento de que é altamente viciante, tudo que é feito e está disponível para nós tem por trás uma lógica de viciar. Então, essa noção de que é um vício, potencialmente, a gente tem que ter. As crianças, os adolescentes, os pais têm que ter. A idade certa para começar também é uma informação importante que a gente precisa dar e os pais têm que saber. Né? Então, o que a ciência já tem estudado, por isso que eu perguntei para Lara aqui antes de nós começarmos a gravação, com que idade ela recebeu pela primeira vez um celular. Né? Então, a ciência já tem dado para a gente pistas, informações seguras de que há um tempo certo de uso, para que não seja nocivo nem viciante, e uma idade certa para iniciar. Né? Então, eu acho que informação, em primeiro lugar, é fundamental. Boa, vamos lá. Eu acho que é muito complicado, né? A concorrência hoje, você utilizar o que eu vou fazer com o meu tempo. Quais opções que a vida me dá? Colocando no lugar do adolescente. Né? Então, eu preciso estar com meus amigos, eu preciso estar conectado de alguma maneira, eu preciso viver o que a vida me proporciona. E se você pensar nas opções que o mundo entrega para o adolescente hoje, vai ficar muito difícil você... qual é o grupo de adolescentes, de colegas, que nesse momento está numa quadra jogando bola? Vai ser difícil. Não é? Você vai encontrar onde os seus amigos? Nas redes sociais. É ali que eles estão. E como é que eu vou ficar fora disso? Então, é uma pressão automática. A revista Adventista, a revista Quebrando Silêncio, né, trouxeram matérias a respeito dessa questão, enfocando muito no problema da violência digital, ou seja, pessoas mal intencionadas que estão na internet para aliciar, para conseguir vítimas, que podem ser crianças, adolescentes e até adultos. Isso é uma questão muito preocupante. Mas, por outro lado, você tem um outro tipo de abusador, que não tem cara, não tem rosto, que são os algoritmos, que são preparados, estão do lado de lá da tela, preparados para prender a sua atenção, para prender a atenção da Lara, para fazer com que ela consuma o máximo do tempo dela possível ali naquela tela. Como é que você vai conseguir... Altamente viciante. Altamente viciante, ou seja, vão produzir dopamina, porque produzindo dopamina, ela vai sempre querer mais. E ela fica grudadinha ali, não tem... Ou seja, o tempo é... da tecnologia, o tempo é do aparelho, o meu tempo é do aparelho, não é mais meu. Sim. Eu não tenho mais controle sobre isso. Eu já tinha ouvido falar em muitos abusadores, violentadores, né, dos stalkers ao bullying, dos haters aos casos de pedofilia, mas nunca tinha ouvido falar no algoritmo como um abusador. E acho que todos nós aqui compreendemos o que é o algoritmo, né? O que são esses mecanismos que a gente pensa que nos customizam as coisas, né? Que legal, a tecnologia customiza o meu gosto. A gente tem que ficar esperto. Laura, a gente falando sobre esse assunto, o que você sente hoje na sua idade, quando a gente ouve falar assim, mais celular e tal? Não tem certo e errado, tem você. Tá? A gente quer ouvir você representando essa geração. Bom, eu acho que assim, o celular, como a Thalita falou, o celular é uma coisa muito viciante. O celular está, as telas estão num ranking muito alto de vícios hoje em dia. E assim, a gente acaba tendo muito, os adolescentes hoje em dia, acaba tendo muito tempo nas redes sociais, e isso acaba a gente levando isso pra primeira coisa na nossa vida, né? Em vez da gente levar Deus a primeira coisa na nossa vida. Então, assim,
às vezes, quando eu uso muito, eu paro, penso e falo, eu tô fazendo a coisa errada, né? Em vez de eu ficar dedicando a minha vida pra outras coisas, eu fico dedicando a minha vida pro celular, pra um Reels do Instagram. Então, é uma coisa muito difícil. Mas teus amigos com quem você convive, isso foi certo que ele falou, né? Às vezes a gente troca a bola ali, a brincadeirinha no parque pra ficarem todos, às vezes, em vez de uma caminhada no sábado à tarde, é todo mundo no sábado à tarde no WhatsApp. Então a gente faz uma coisa saudável no domingo. Não, é tudo celular. Você sente isso ou você acha que alguém assim levanta e conscientizador diz, vamos parar de usar celular entre os adolescentes? Ai, às vezes eu sinto isso. Porque às vezes, por exemplo, quando que eu vou sair com meus amigos, às vezes tá todo mundo jogando, até mexendo nas redes sociais, TikTok, Instagram. Isso. Mas às vezes, assim, sabe, bate aquele desespero e fala, vamos sair do celular? Porque assim, querendo ou não, o celular, às vezes a gente fica com dor de cabeça, porque a gente acaba usando muito o celular. Então, é uma coisa muito viciante em si, né? Daí você que é a chata do grupo, então, vamos pra às rua? Vezes sim, às vezes sim. Então, você é que provoca o despertamento. Gente, 3 horas rodando tela, tá todo mundo assim, ó. E aí, quem que vai falar alguma coisa pra conscientizar essa turminha, né? E aí, o que vocês entendem da reação dessa nossa adolescente? Às vezes eles até saem juntos, vão para o mesmo ambiente, vão para uma lanchonete, mas continuam conectados, né? E todos ali conversando, interagindo por meio da digital. Então é interessante isso, porque às vezes até se deslocam para algum lugar, mas lá ficam conectados, né? Não conseguem se desconectar. Então é uma dificuldade de interação sem ser pelo meio digital. Essa geração está trazendo esse hábito de só interagir por meio das redes sociais, por meio do digital, e essa dificuldade quando chega de fato no mundo real de interagir entre eles. E isso ficou muito claro para mim no começo desse ano, porque o Brasil promulgou uma lei proibindo o celular nas escolas. Okay. E logo no começo do ano eu visitei um grande colégio na região sul do Brasil. E a administração falou, professor, eles estão em crise de abstinência, eles estão desesperados. Os alunos na hora do recreio não sabem o que fazer. Porque na hora do recreio era quando eles ficavam conversando pelo celular. Nem no recreio eles usam. E agora eles não conseguem interagir entre eles, porque não pode mais ter celular no colégio. Então chegou o recreio, um tem que interagir com o outro, o que eu vou fazer? Olhar nos olhos do meu colega, conversar com o meu colega, eles estão ficando ansiosos, porque eles já não tinham mais o hábito de conversar olho no olho. Então, eu lembro que o capelão do colégio falou, professora, eles estão em crise de abstinência. O recreio passou a ser um momento de ansiedade, porque eles têm que ter outra opção, que não se comunicar pelo celular. E para eles está difícil essa relação real, olho no olho. É por aí, Lara? É por aí o caminho? É por aí. Assim, eu tenho que falar mesmo, porque realmente, na primeira semana de aula, sem celular, porque a gente podia usar celular antes nos recreios, né? Porque era o único momento, assim, da gente mexer no celular na manhã. Então, pra mim, pelo menos, foi um pouquinho difícil, porque a gente realmente ficava, assim, olhando pra cara do outro, falando o que a gente ia fazer, porque a gente só ficava mesmo rolando nas telas do celular. Então, assim, foi um momento bem difícil mesmo, mas, tipo, agora, hoje em dia, eu falo, eu acho que o celular não faz mais, tipo, não pertence mais na minha vida, sabe? Na parte da manhã. Porque eu faço outras coisas, eu caminho com as minhas amigas, eu vou conversar, às vezes até eu jogo até um vôlei, um futebol no intervalo. Então, é uma coisa assim que, hoje em dia, assim, agora faz muita diferença na minha vida. Você venceu o vício, eu venci você superou essa abstinência, passou pelo vale da sombra da morte sem celular. Interessante isso, Adalto. E uma coisa que a Thalita falando, eu me lembrei. A abstinência tem como característica, além da ansiedade, a irritabilidade. Logo, quando você tira o celular do adolescente na escola na escola de utilizar, você está criando um ambiente potencial de conflito. Porque a ansiedade e a irritabilidade vai aflorar e vai permear os relacionamentos. Então você tem mais problemas disciplinares, com certeza, numa situação como essa. É excelente a legislação, a intenção da legislação de deixar os alunos sem celular na escola. Entretanto, os pais têm que ter consciência de que depois que ele sai da escola também não deve ficar o resto da tarde, o resto do dia com o celular na mão, porque senão vai manter esse ciclo do vício e da abstinência. Ou seja,
o adolescente, mesmo não podendo utilizar na escola, se ele passar o resto do tempo dele utilizando, vai continuar mantendo a situação e vai continuar criando problema na escola, porque a escola passa a ser o ambiente onde tem a falta, a ansiedade, a irritabilidade, né? E o cérebro, na verdade, não está sendo reeducado. Então, é preciso conscientização dos pais também. Não é só a escola. Eu preciso controlar também no momento que o meu filho está fora da escola. A escola proíbe, mas os pais se ausentam. Aí o pêndulo vai de um extremo para o outro, né? Porque o ideal era que a escola não precisasse proibir e os pais não precisassem ser incomodados ou despertados ou alertados. Era todo mundo ter o equilíbrio, mas isso não acontece. Então, gostei desse começo. Já é altamente viciante, é dopaminoso, né? Ele chega para você direto naquela vontade do prazer. E eu queria ouvir vocês, porque a gente já conversou em outros momentos, mas aqui para o nosso público, essa questão da fisiologia, do vício, porque há uma coisa que a Laura, é bom ela entender, né? Que às vezes vai rodando, é tão legal, é tão distraidor. Poxa, mas que bacana, qual é o problema de 15 minutos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos? É atrativo, senão não estariam nesse vício de 7, 8 horas por dia, né? Que alerta a gente pode explicar para eles que não é tão simples? Pastor, eu li semana passada um livro que eu não conhecia, Nação Dopamina, de uma autora, eu não lembro agora, não recordo o nome, mas ele é conhecido. E ela diz logo na introdução do livro o seguinte: nós deixamos uma civilização que era a civilização da escassez e passamos para uma civilização da abundância. Então, o celular está inserido numa forma de vida moderna, contemporânea. Não é só a questão do celular. Se você parar para pensar, hoje a sociedade, tudo em abundância. Alimentação, você tem oferta em abundância. Prazer, você tem oferta em abundância. Estudo. Entra na internet, curso sobre inteligência emocional. Vai ter uma infinidade. Então, nós temos acesso a muita coisa de tudo. Isso vai gerando na nossa mente, no nosso cérebro, um padrão de que eu preciso de muito, eu preciso de tudo, eu preciso agora. Isso também é aplicado na questão da internet, do uso do celular. É simplesmente mais um aspecto da nossa vida onde o nosso cérebro está acostumado a ser alimentado com abundância de tudo. E essa falta da escassez, que às vezes é importante para a gente, inclusive, valorizar as coisas simples, minimalistas da vida, como um relacionamento real, relacionamento em família, questões simples do dia a dia que você agora não tem mais prazer nenhum em viver. Aquela figura, né? Aquele exemplo do adolescente, do jovem que chega, nunca viu o mar. Acho que a Thalita usa isso, né? Exatamente. Jonathan Haidt. Jonathan Haidt fala disso. Ele nunca viu o mar. Você leva ele na praia para contemplar o mar. O que ele vai fazer quando vê aquela imensidão de mar? Ele vai pegar o celular, vai filmar ou fotografar e vai começar a tentar passar nas redes sociais, fazer selfie, esperando o que os outros vão curtir, curtidas, ou seja, ele não está vivendo aquilo. A vida real é uma vida de simplicidade, é uma vida de contemplação, e o nosso cérebro não tem mais esse ritmo, ele quer tudo em velocidade, em quantidade. Mas um detalhe que eu acho muito interessante também a gente mencionar, a questão do vício nas telas é o mesmo que o vício em substâncias químicas. Uau. A região do cérebro afetada, o que acontece no cérebro é na mesma dimensão, né? de viciar mesmo. A Adalto tem condição de explicar isso melhor. Mas tem um professor de Harvard, Philip Zimbardo, que ele usa uma expressão muito interessante. Qual é a diferença entre o vício digital e o vício em substâncias químicas? Se você é viciado em cocaína, você quer mais cocaína. Se você é viciado em crack, você quer mais crack. Isso. O vício digital, você não quer mais do mesmo. Não serve mais aquela série, não serve mais aquele videogame, aquele jogo de videogame. Você quer outro, de um estágio mais avançado. Então ele diz assim, a diferença é que você quer mais, não do mesmo. Você quer mais que dê mais estímulo, mais dopamina, já não satisfaz mais. Então você quer um estágio mais avançado. Você quer mais de outro e não mais do mesmo. Então é sempre mais e mais diferente. Sim. Não mais do mesmo. Você assistiu uma série, você não quer mais aquela, você quer outra. Você
quer, você jogou um determinado videogame, aquele lá já não é mais o que você quer um mais avançado, que tenha mais desafios, que tenha mais... Então, é muito interessante esse processo de vício, né, Adalto, que você comenta também, né, a questão do que acontece no cérebro. Uma outra coisa interessante, a região do cérebro relacionada à busca do prazer, que é o sistema via mesolímbica ali da dopamina, né, o sistema de recompensa, é exatamente a mesma região que lida e regula o sofrimento. Você tem prazer e sofre no mesmo lugar no cérebro. Okay. São dois lados de uma balança. Quando você não tem um, você tem outro. Quando aquela região não está sendo ativada para a busca de prazer, ela está sendo ativada para te causar sofrimento. Laura, e aí quem é adolescente num jogo assim, o que te assusta ou o que te faz entender algumas realidades que você concorda? Eu me assusto porque, por exemplo, antes de dormir. Antes de dormir, por exemplo, eu depois de tomar banho, já tô cansada, tipo, eu falo pra minha mãe, só mais 10 minutinhos. Eu fico no celular, jogando, ou vendo Instagram. Eu passo só 15 minutos. Eu olho no meu celular, já passou 30 minutos, ou 1 hora. Não existe 10 minutinhos. Não existe 10 minutinhos. A gente acaba num vício que nunca, tipo, quase nunca acaba. A gente precisa de uma palavra forte, assim, vai dormir agora. Então, assim, é uma coisa que, assim, você não para de fazer por conta própria. Porque Alguma vez você já ficou feliz quando a tua mãe disse, para agora? Sim. Existem vários exemplos, né? Por exemplo, quando aqui eu chego de um acampamento, de um campuri, chego muito cansada. Mas eu falo, mãe, eu vou descansar. Ou um sábado à tarde, vou descansar. Mas o descansar é ficar no celular, é ficar nas redes sociais, é ficar jogando um jogo. Não é ficar dormindo, lendo um livro, lendo a Bíblia. É uma coisa, assim, que às vezes eu me sinto irritada porque eu não consigo fazer outras coisas, porque mesmo parecendo fácil, não, assim, pra mim, pelo menos, não é uma coisa super fácil. Existe dificuldades também, né? Descansar usando o celular. E aí? Descansar sendo super estimulado, né, Thalita? Ou seja, eu descanso hiperestimulando o meu cérebro. Quer dizer, é uma ilusão. Coisa interessante. Nossa, eu tô muito feliz de ver a autenticidade, a honestidade da Lara. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Muito legal, porque de fato, essa tomada de consciência é o primeiro passo para a gente poder entender. Eu tenho a informação, mas tem muitos que têm a informação e dizem assim, não, eu tenho autocontrole, eu me controlo, e eu sei selecionar o conteúdo que eu vejo, mas de fato... eu e o Adalto sempre falamos disso, o problema maior não é o conteúdo é um problema, de fato, e a gente sabe disso, e a campanha Quebrando o Silêncio apontou isso, mas o veículo, ele causa mudanças no cérebro, o veículo vicia, o meio, né? O dispositivo vicia, então ela pode estar vendo coisas até aparentemente saudáveis, mas ela não consegue parar. E ela não consegue controlar o tempo. E uma coisa que ela falou, que eu acho fundamental a gente abordar. O uso na hora de dormir. Perfeito. A luminosidade das telas implicam e comprometem o sono. Então, atrasa o sono, adia o sono, né? E há um estudo que mostra o aumento significativo de depressão entre adolescentes. Síndrome do pânico, automutilação, ligado exatamente à privação do sono. Porque mesmo que ela consiga dormir, mas se ela for hiperestimulada antes de dormir, o sono não vai ser aquele sono profundo restaurador. Então, não é somente... implica em atraso no horário do sono, que é a hora que... O primeiro momento de sono, do sono profundo, é aquele que ajuda a produção das substâncias que são protetivas contra a depressão, melatonina e tal. Quando a gente adia para dormir mais tarde, já dá problemas. Mas não somente adiar, mas também dormir um sono entrecortado, um sono agitado. As telas favorecem essas duas coisas. Você atrasa a hora de dormir e quando dorme tem um sono alterado. Não é um sono restaurador, que faz o detox do cérebro. Detox do cérebro. Eu gostei porque a produção já escolheu um outro título muito criativo para o nosso episódio, mas me marcou a frase da Laura, acho que a gente podia até renomear, né? Nunca são só 10 minutos.
Isso pra mim é muito forte, porque também eu vivo isso. 10 minutinhos, não, rapidinho. Amor, vamos jantar, só um minutinho, eu tô respondendo no WhatsApp. Minha produção, o que me envolve aqui o tempo todo no WhatsApp? A gente fica brincando, porque a gente trabalha, mas brinca também nas horas do trabalho. Não é 10, não é nada. De repente, amor, faz 20 minutos. A gente não é adolescente só. Eu tenho uns 50 aqui, tá, Laura? Com a mesma crise que você também fala. Nunca são só 10 minutos. Aí de uma de 14, Adalto, para um de 50. Como é que a gente pode ajudar a gente se controlar? Porque, veja, a Laura tem pais incríveis. E o Totti e a Débora, a gente tem um carinho. Então você veio aqui não falar dos seus pais, né? Que a gente sabe o quanto eles educam você. Mas também podem estar errando como eu erro com a Thalissa, tá? Então aqui ninguém é perfeito. Mas ela tem um lar especial. Agora eu falo... A gente passa essa fase, será que o adolescente conseguiria sem os pais? Mas nesse podcast pensar em algumas coisas, Adalto, como já foi explicado, né, do vício e tal, mas pra gente tentar ajudar a você se controlar para que esses 10 minutos, você seja o controle desses só 10 minutos, né? E eu também, uma pessoa mais velha que, como é que a gente pode lembrar, né? Por controle, por notificação, por prazo de validade, desligar o celular. Porque a gente tem que controlar isso, senão isso vai nos controlar. Não tem, né? Pastor, você está falando de adolescente. Eu vou usar o meu caso, que não sou mais adolescente há alguns anos. Nós aqui juntos, né? Eu tenho o hábito de ir para a mesa, café da manhã, jantar, o celular junto, fica ali. E às vezes eu quero assistir um vídeo, que eu não tenho tempo de assistir esse vídeo na correria do meu dia. Na hora que eu estou me alimentando, eu posso soltar ele e ficar assistindo, né? Vendo enquanto eu estou me alimentando. E a minha esposa tem sido o meu controle. Olha aí. A gente fez um pacto, né? Falou, não, na hora da alimentação, nada de celular. E é uma angústia para mim, porque às vezes eu vou com ele, coloco ele no canto da mesa e fico olhando para ele e me alimentando e olhando para ele. Então, essa é uma dificuldade de todos os cérebros, não somente do cérebro adolescente, do cérebro de criança, né? Então, o controle precisa sim ser combinado a partir de uma rede de apoio. É importante que o adolescente tenha consciência, informação do que está acontecendo, que ele saiba o que as pesquisas, o porquê que isso acontece. Isso é importante para o adolescente. Mas esperar que ele sozinho tem o controle é muito complicado, porque tem adolescentes com a consciência que a Laura tem, mas tem adolescentes que não querem nem saber, não estão nem preocupados, ele só sente vontade, precisa, vai lá e usa, e se é meia hora, se é 2 horas, ele não está preocupado com isso, né? Porque ele não está vendo o dano. Essa é a grande questão. Quando a gente vê um dano acontecendo, olha, toma cuidado, olha o que está acontecendo, mas ele não vê, o dano está aqui dentro. Para ele está tudo normal, está tudo acontecendo. E aquilo que a Thalita falou, vou te explicar o que acontece. Eu fiz terapia há uns anos atrás, há uns 3 anos atrás, com um neuropsicólogo. Eu só fiz umas 4 sessões com ele, porque depois das férias eu tentei voltar e ele não tinha mais horário para mim. Foi no final do ano. E conversando com ele, ele me fez algumas perguntas sobre o meu dia a dia, meus hábitos, e eu disse para ele que eu dava aula até às 11 da noite, que eu chegava em casa às vezes estimulado, às vezes ia assistir televisão, que ia dormir 1 hora da manhã, às vezes ficava no celular, e que eu sempre dormia 1, 2 da manhã no meu horário normal. Ele me disse o seguinte, olha, eu sou um adulto. Ele falou, olha, Adalto, eu vou te falar uma coisa, existem profissionais sérios dessa área que não atendem, não fazem terapia com pessoas enquanto elas não regulam o sono delas. Porque se você está com problema de ansiedade, depressão, enquanto você não ajustar o seu sono, não adianta ficar tratando ansiedade e depressão. Primeiro você tem que ajustar seu sono, você tem que dormir mais cedo. Por quê? E aí ele me explicou. Porque se você não está dormindo na hora que deve dormir, está estimulando demais seu cérebro com as telas, você está inibindo a produção de melatonina, que é o hormônio que faz você dormir com qualidade. Professor Adalto, mas eu fico com o celular até as 2 da manhã e durmo, sinto sono e dorme, mas o seu sono não é o sono que deveria ser, porque não foi produzido o hormônio que faz você entrar num sono profundo, a ter os estágios de sono adequados e saudáveis. E o que acontece depois? Para você acordar, o cortisol começa a ser produzido no final da madrugada. Ou seja, você tem pouca produção de melatonina para você dormir no horário que deve e tem produção de cortisol em excesso no horário que você precisa acordar e durante o dia. Esse excesso de cortisol e baixa de melatonina vai gerar em você, a longo prazo,
um perfil estressante. O seu cérebro vai ficando... Porque o cortisol é importante para muitas coisas. Anti-inflamatório. Mas ele em excesso, você viver baseado no cortisol, gera ansiedade, gera estresse. Ou seja, você vai ser uma pessoa estressada, irritada, sem paciência. É o padrão do seu cérebro. Isso a médio e longo prazo vai trazer problemas de ansiedade e pode trazer doenças mentais como a depressão, por exemplo. Então, e aqui no inverso, o adolescente tem direito de resposta. E aí? Concorda? Assusta? É real? Eu concordo. Lá em casa eu tenho horário pra dormir. Porque eu sou uma pessoa que eu prefiro acordar mais cedo pra poder me atrasar com o tempo. Então eu tenho todo um horário pra fazer. Então eu acordo, tomo banho, arrumo minha cama, vou comer e vou pra escola. Então eu tenho uma rotina de sono, assim, que meus pais pegam muito no meu pé. Então eu vou dormir no máximo às 9h30 da noite. Estourando 10 horas. Então... Assim, às vezes, eu fico, tipo, às vezes quando eu tô com muito sono, eu falo, não, vou dormir, já deixo meu celular antes de tomar banho, já deixo porque eu deixo meu celular na cozinha, né, pra dormir. Meus pais não deixam eu dormir com o celular no meu quarto. Não fica embaixo do travesseirinho? Não fica então. Embaixo do travesseiro, fica na cozinha. Mas são seus pais que... Sim. Ficar na cozinha, carregando. E deixaram feliz da vida com isso, né? Eu tô me acostumando, graças a Deus. Mas, assim, é uma coisa muito boa, porque realmente eu tenho um sono muito pesado. Mas, às vezes, eu acho que eu preciso dormir melhor, assim. Ter uma rotina melhor de sono. Porque, às vezes, não é uma coisa tão fácil, assim. Mas... Gente, que momento, olha, a produção, obrigado. De todos que a gente participou dos podcasts, que a gente já participou, acho que é o primeiro que eu vejo esse confronto do bem. Tem aqui um adolescente falando pra gente se quebrar um pouquinho como fala, né, doutora Dalton? E aí, doutora Thalita, claro, veja, eu fico imaginando, né, a Laura representa pais que põem limites. Isso é extraordinário. E aqui, Marcos e Débora, parabéns, porque a filha ficar de bico porque o celular tá na cozinha, é uma garota lá com 20 anos, também sabendo limites, sabendo o processo e sabendo controlar as coisas. Então, por mais pais, assim, aí eu quero ouvir de você, educadora, né? Vamos falar um pouquinho agora dos pais, né? Aqueles pais que largam os filhos num quarto, é a chupeta da tela, né? A chupeta digital. Ele não dá trabalho. Fica lá, tá aqui. Quantas vezes vamos em restaurante, né? A criança tá quieta. É o iPad às 3 horas da refeição ali. Ai, que bom, tá brincando. Não é errado você ter elementos que distraem uma criança, mas qual que é esse limite? Por que os pais têm que entender que essa chupeta digital vai criar adultos viciados, depressivos, ansiosos? E não adianta. Pais, tem que a Laura ficar um pouquinho brava porque eu queria o celular debaixo do meu travesseiro na cozinha. Por mais assim, qual que é a dica que você dá para os pais? Sem dúvida, o Adalto tocou num ponto que para mim é fundamental. Rede de apoio. Rede de apoio. Se os pais não forem os sensores, não espere do adolescente. Por quê? Claro. Porque a parte mais comprometida é exatamente essa região do cérebro, o córtex pré-frontal, que no adolescente só vai amadurecer... Quer dizer, só vai amadurecer no início da juventude, né, doutora Adalto? 22, 23, 24 anos, que é a parte do cérebro que exatamente tem esse freio, discernir entre o certo e o errado, fazer análise, fazer escolhas. Então, naturalmente, não é do adolescente essa capacidade, não está no adolescente essa capacidade de colocar limites e freios. Porque essa parte do cérebro que cuida disso ainda está em processo. É lógico que ele já exercita isso desde a infância, sob a orientação dos pais. Mas se ele está hiperestimulado, se ele já está viciado, isso daqui está comprometido. Então ele depende dessa rede de apoio, seja de pais, seja de professores, que vão dizendo, olha, chega, agora, acabou, tal. Porém, nós vemos que os pais dessa geração também são viciados. Então... é fundamental que haja uma autoanálise, que a família se enxergue, que a família reflita. Então, eu tenho a informação e agora vamos nos analisar como é que está o nosso uso da tecnologia. Porque para um pai orientar, ou cercear, ou dizer, filha, chega, está na hora de dormir, como ele faz uso da tecnologia? A primeira coisa, esse autoexame. Como que está o meu uso de adulto? Porque... dificilmente um adolescente vai ser viciado se os pais também já não são. Dificilmente,
Quando a gente fala, existe um neurocientista francês que fala que ele questiona essa expressão nativos digitais. Alguém deu a tecnologia para aquela criança. Uau, Alguém deu a tecnologia para o adolescente. Né? E tem uma terapeuta canadense que diz assim, nenhuma criança prefere originalmente ficar com o celular em troca da companhia dos pais. Originalmente, eles preferem a companhia dos pais. Se está preferindo o celular, é porque em algum momento os pais deram o celular para entretê-la, delegando ao celular a responsabilidade de entretê-la. Então, a criança passa a preferir, num segundo momento, o celular à companhia dos pais. Então, sem dúvida, pastor, sem dúvida, para os pais que nos assistem, para os jovens pais, né, pais novos que nos assistem, a criança só vai se tornar viciada se você favorecer, se você for um exemplo também, né? Se você der as telas e se ela ver você usando de forma excessiva as telas. Que pancada. Como é que pais viciados vão ajudar filhos se viciando? Não tem como aliviar, né? Eu não tinha pensado nessa situação do nativo digital. Sempre eu falo, né, os nativos digitais. Mas realmente ninguém nasce do útero com o celular na mão, né? Então não existe nativo digital. Existe o presenteado com o digital que não teve limites, né? É lógico que essa expressão é uma expressão válida, mas ela né? explica. É nativo digital porque é uma geração que já cresce com a facilidade de ter acesso à tecnologia. Mas alguém deu. Alguém deu. E geralmente E vai este ser que deu, pastor, progenitores, né? eu quero pedir assim, até desculpa da minha forma assertiva de falar. Quem dá para uma criança o celular, e a gente quando fala criança, antes dos 13 anos, a recomendação é que não se dê celular. Está cometendo violência. Porque o celular adoece a mente, compromete a cognição. Há implicações de doenças mesmo, doenças de aumento da obesidade, da miopia, da hipertensão entre crianças. Então, um pai que dá um celular para uma criança para entretê-la, eu digo um pai informado, porque agora você está sendo informado por esse podcast, está cometendo uma violência, porque ele está tirando da criança o direito da interação com ele, com o pai, com a mãe, com eles, né? Com os pais. Então, esse direito de interação tão necessário para o desenvolvimento do cérebro, ele está delegando para uma máquina. E isso é violência. A gente já teve até a oportunidade de comentar sobre isso. A negligência é violência. E pais negligentes de oferecer essa interação. Há um pediatra que foi reitor da Unicamp, o Dr. José Martins Filho, ele fala dessa importância do envolvimento. A palavra desenvolver, o desenvolvimento da criança, o desenvolver. A criança precisa do envolvimento. E no tempo certo, o desenvolvimento. Mas esse envolvimento com os pais, se a gente abre mão dele antes da hora, nós vamos causar adoecimento. E ele fala que a criança produz um estresse tóxico que prejudica o cérebro, quando é forçado esse desenvolvimento dos pais de forma precoce. Então, a criança precisa do envolvimento, para depois ter o desenvolvimento. Então, o pai que entrega celular para a criança para entreter, ele está forçando um desenvolvimento desnecessário. É um programa que deixa a gente meio constrangido. Não fica brava, tá, Laura? Não fica brava com essa realidade que eu acho que tem que surpreender. Claro, gente, você já conhece o Inverso, conhece, tem muita coisa boa. O celular é um púlpito. A Laura pode transmitir coisas lindas de Jesus. A gente já teve outros episódios sobre cultura digital, onde a gente deixou muito claro a bênção desta ferramenta também. O problema é que eu acho que a gente tem que trazer aqui a conversa, esta violência que vem da negligência, tá, Alita? Eu acho que isso aqui é muito forte para nós, pais. Pesa sobre nós uma responsabilidade que Deus vai cobrar. Acho que a gente até cuidou em outros podcasts, mas esse aqui que é o nosso bem próximo, Deus vai cobrar do pai e da mãe
o que eles deram, o que não deram, o que eles largaram, o que eles às vezes até chatearam para tirar da cama. E esse envolvimento no colo, tá usando o celular, mas entrar no colo comigo aqui 5 minutos. Quem manda sou eu. Quem tem autoridade é o pai. Menor de idade, com todo amor e carinho, pais. Pesa sobre vocês a cobrança que Deus vai fazer, né? Vocês deram porque estavam desenvolvendo 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas agora vai dormir. Minha filha está no internato, é uma das escolhas que nós fizemos. Um internato que é igual a Laura, não vai dormir com o celular, não vai ter na sala de aula, é 2 horas ali, 1 hora num espaço. Ficam doidos os adolescentes. Mas e aí? Daqui a um tempo a gente sabe que vai ter um equilíbrio, vai ter uma prudência. Ninguém tá mandando jogar fora, tá? Ninguém tá falando isso. Mas eu acho que todo mundo tá dizendo, por favor, não é jogar fora, mas tem pai jogando os filhos fora, né? Não é jogar fora o celular, mas que tem pai e mãe jogando o filho fora. Tem momentos de conversa, de brincadeira, ou às vezes até de usar o celular para filmar alguma coisa, mas vamos filmar nós aqui juntos. Então, é a filmagem, mas a gente tá fazendo esse momento juntos. Essa convivência é saudável. Aí, por favor, pais, tem como você ter momentos de envolvimento para você não perder esse momento onde depois passa, né? Dos 4 virou 14, de 14 virou 24, daqui a pouco tá a Lara com 34. Passou. E eu fico pensando, gente, que vocês não percam esse momento lindo. Pais, fica sempre alerta. Sempre que eu tô com vocês, eu volto em casa, falo com a Ellen, mais uma pancada pra gente lembrar. E não é pra assustar, não é pra deixar você em pânico, mas talvez precise, porque não fala, e fica assim, e ninguém assusta. Você tá percebendo que nós estamos perdendo as nossas gerações. Então, fica aqui o apelo, gente. Fica aqui o carinho. Fica aqui, Laura, quero ouvir você. Desculpa os nossos desabafos aqui, mas é por um amor extraordinário, pelo tudo que você pode ser na tua vida e que às vezes 7 horas de tela vai roubar um pouquinho de você, né? Bom, às vezes eu tento olhar pra mim mesmo, fazer um tempo de reflexão comigo e falar, eu preciso mesmo dessas horas passas no celular? Porque às vezes eu não fico vendo coisas nada relevantes na minha vida. Então, assim, eu sou muito grata pelo que vocês falaram, vocês literalmente abriram a minha mente. Eu me sinto às vezes culpada por ficar passando muito tempo no celular, por não estar dando tanto tempo com meus familiares, com meus amigos, porque às vezes eu posso parar pra pensar e posso falar, pode ser o último momento com eles. Então, assim, é triste, assim, pra mim ouvir isso, mas ao mesmo tempo eu me sinto, assim, privilegiada por ouvir isso. Porque às vezes pessoas da minha idade nunca ouviram isso na vida. Eles só ficam falando, pode ficar mais um tempinho no celular, fica aí assistindo televisão. Então, assim, tem gente que não tá levando a vida pra realidade. Tá levando a vida, assim, pra expectativa. Não tá pensando nisso. Então... Você é comunicadora, você já tem um futuro meio desenhado aí. Deus sabe o que vai estar no teu coração, mas também dá para usar para coisa boa. Você já usou o celular para você deixar uma mensagem legal. A gente percebe que é só deixar assim também essa possibilidade do jovem com controle, respeito, pais próximos, celular na cozinha para dormir, desculpa defendê-los, mas também você já viu potencial aí para usar coisa boa? Eu já, porque às vezes eu posso mandar uma mensagem pra uma amiga que tá distante da igreja, às vezes eu posso mandar mensagem pra um familiar, uma mensagem assim de gratidão, uma mensagem levando o amor de Deus pras pessoas. Então, assim, dá pra fazer coisas boas com a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer coisas horríveis na nossa vida, pode prejudicar muito a nossa vida. Então... Às vezes, num sábado, um apelo, eu me sinto muito comovida. Eu pego meu celular, às vezes eu mando mensagem pra uma pessoa falando, eu sinto falta de você na igreja, eu sinto falta de você. Mas assim, também dá pra poder levar o amor de Jesus às outras pessoas. Que bom. Porque é uma coisa boa pra se fazer, a gente acaba levando pessoas pro céu. Não, né, irmãos? É bom de ouvir também essa coisa. Eu queria deixar esse final pra gente lembrar que há um fôlego, né? Há um horizonte, há um pôr do sol, mas há um nascer de sol. Então, a gente tem que jogar duro com a desatenção e negligência e o perigo. Mas a gente também tem que ver que com esses cuidados tem uma geração que pode ser, como eu digo, né? São os Calebs digitais, são os missionários virtuais, são os pregadores das redes sociais que entendem o que a gente não entende. Eu tô um pouco no Instagram, mas TikTok eu não consigo. E tem uma geração que já tá com milhões no TikTok falando coisa boa. Então,
não esqueça, é ferramenta, né? Ferramenta como a televisão, a rádio, o jornal e o livro, a Bíblia, um livro. Então, ferramenta que a gente pode usar para o bem, mas que fique o alerta para o celular ficar na cozinha na hora de dormir, né, Laura? Vamos fazer a fotinho, gente? Estamos indo para o final, que assunto gostoso, que especial, viu? Essa foto ali, vamos lá, doutor Dalton. Olhamos ali, ó, Laura, para ficar registrado, ó. A gente guarda sempre no mural essas fotos para a gente levar no coração a participação em programas tão fortes como esse. No tempinho que nós temos, eu vou passar para vocês o que a gente gosta de ouvir dos convidados. O que bom, o que pena e o que tal. Já vai pensando aí, porque que bom o quê? O que pena o quê? E aí no que tal, quero que você olhe para a câmera e ali você vai deixar um recadinho para quem está nesse momento aqui acompanhando o nosso podcast e pensando se é exagero, se eu já perdi meus filhos, se já não tenho como mais recompensar o que eu perdi, se já está tudo errado ou não, eu tenho que cuidar mais que ainda dá tempo. Quero para vocês que bom, o que pena e o que tal. E a última vai ser você, que eu quero terminar com você. Vamos lá, doutora Dalton. Que bom que vocês convidaram a Laura. Não é? Não é? Porque Olha aí, assim, é um exemplo maravilhoso de que é possível. Não é? Então é interessante os pais ouvirem o depoimento para ver que é possível. Não é? Isso é importante. O segundo é... Que pena. Que pena que a gente tem tão pouco tempo para conversar. O que eu queria dizer é o seguinte, pastor. Que tal é olhando para a câmera? Isso. É o que tal. Mas agora o que pena. Vamos lá, no que pena. O teu puxando a orelha final. Nós sabemos, as pessoas, os especialistas, né, sabem como é difícil você conscientizar uma pessoa que pega um copo de bebida, de álcool, né, de cachaça, de pinga, e bebe aquilo e se vicia. Como é difícil você fazer essa pessoa se conscientizar de que ele é um viciado. Ele bebe, né? Todos os dias, em vários momentos, ele bebe. Como então você conscientizar uma pessoa que é viciada em celular de que aquele simples ato de ficar rolando uma tela é viciante? A pessoa, é difícil se concentrar. Não, tudo bem, eu sei que isso vicia, mas eu não estou viciado. É muito complicado para você fazer. Então, a gente chama a atenção dos pais, mas é preciso, e aí a dica, é preciso que, além de saber a informação, você tenha honestidade para investigar com sinceridade como é que está a sua dependência da internet, da tecnologia. E se for preciso, através de busca do Espírito Santo, de oração, você realmente pedir que Deus te mostre o que precisa ser feito na sua vida. Buscar, quem sabe, um detox para ver o que é que eu estou sentindo, qual é a minha ansiedade, o que acontece comigo, com o meu cérebro, quando eu deixo um dia, por exemplo, de usar o celular. Investigue com sinceridade, porque pode ser que você tenha instalado uma dependência, um vício, que você mesmo não é capaz de admitir. Então é mais do que informação, é investigação honesta, sincera do que está acontecendo com você. Esse é o primeiro passo para depois isso ser expandido para a sua família, para os seus filhos. Fantástico. Obrigado, doutor Adalto. Vamos lá, Thalita. Que bom que a ciência está nos alertando para algo que pode estar nos prejudicando, né? Que bom que nós temos informação. Que pena que nem todos fazem uso correto destas informações. Que pena que nem todos que recebem as informações a utilizam com sabedoria. Que tal se a gente conseguisse equilibrar o tempo que a gente passa nas telas ser o mesmo que a gente passa com a leitura da palavra de Deus? Que tal se a gente conseguisse usar o dispositivo que mede o tempo de conectividade para depois utilizar o mesmo tempo estudando a palavra de Deus? Isso se chama equilíbrio, né? Fantástico. Ficou para você as palavras finais, Laura. Imagine, hein? Fica tranquila. Que bom, que pena, que tal? O que vem na tua cabeça? Que bom que eu pude descobrir qual que são as coisas boas e as coisas ruins da tecnologia. Porque ao mesmo tempo que eu percebo que é uma coisa totalmente viciante, eu percebo que é uma coisa que eu posso levar o amor de Jesus para as pessoas. Então, eu gostei bastante de ouvir isso, tá? Mas que pena que as pessoas não têm... Algumas pessoas não têm a mesma educação, não têm a mesma...
né, a mesma perspectiva de algumas pessoas que algumas pessoas ficam mexendo no celular, algumas pessoas não estão nem aí pra vida, mas tomara que elas assistam esse podcast e, né, elas possam melhorar esse hábito. E o que tá olhando tá lá. Você Tá bom. top. Tem uma música que fala, é preciso saber viver. E a gente precisa saber viver com personalidade, com Jesus na nossa vida. A gente não precisa de telas, mas a gente precisa de Jesus ao nosso lado. A gente pode usar a tecnologia para poder levar o amor de Jesus para as pessoas. Mas é bom a gente saber viver com as pessoas que a gente ama, inclusive com Jesus. Acabou, né, gente? Produção. Acabou. Falar o quê? Sobe letrinha, apaga a luz, porque a moça aqui resumiu. Fechou. Obrigado a vocês. Obrigado, tá, Laura? Obrigado por essa sinceridade. Compartilha, comenta. Depois de um episódio como esse, eu quero sentir agora a tua reação. Pode abrir o coração, a produção vai estar acompanhando os comentários. E agora você compartilhar, usar do bem. Veja, esse podcast existe porque você está vendo numa tela. Então a tela tem potencial de instrução. Só que agora então você vai encaminhar para alguém que precise saber exatamente do equilíbrio dessa tela. Deus te abençoe. Inverso, no mundo de ponta cabeça, com as telas de ponta cabeça, a gente pensando de um jeito invertido, com equilíbrio, Deus, Bíblia, sabedoria, a gente põe as coisas na direção do céu, na direção certa com Deus. Então, Deus abençoe você, obrigado a vocês. A caneca é um presente do Inverso, não esqueçam disso, tá bom? E a gente se encontra no próximo Inverso. Tchau, tchau.